13º volume da obra. A influência das cores. As cores têm as suas influências, boas e más. Transmitem os seus fluidos bons e maus. Daí é que surgem muitas coisas desagradáveis no corpo e no organismo. Como muitos tratam, alergia. Alérgico a esta cor, alérgico a esta fazenda, devido o fluido da roupa, do tecido. Os selvagens não podiam, de maneira alguma, conhecer o mal que poderia causar. E naquele tempo, muitas vezes foi abolida a roupa, porque os que vestiam roupa, com o tempo, adoeciam, e os que andavam ao natural, vendiam saúde. Por muitas vezes, começaram as modas, os ensaios das modas. Mas, depois, pelo mal que faziam, eram abolidos, eram proibidos. Até que, com as multiplicações das novas gerações, vieram engendrando outros modos ou costumes e foram adaptando. As novas gerações já encontrando os costumes e os adotando. E assim, até as vestes dantes eram muito diferentes dessas. Os modos e os costumes muito diferentes. As modas muito diferentes. Vejam como nasceu a fantasia dos fantoches, que até hoje adotam, sem saber quem a criou, quem a inventou. Porque se soubessem, não iam adotar coisas feitas por selvagens, por antigos atrasadões que viviam como bichos, feito animais, iguais a animais que não tinham a mínima noção, pela ingenuidade, pela inconsciência, do mal que fizeram para eles mesmos e para as novas gerações. Cada vez se multiplicam as químicas e o conteúdo variante de tecidos que prejudicam. O mal é lento e, por isso, pouco percebem. Ninguém nasceu vestido. A natureza não criou vestes para ninguém. Tudo isto é invenção dos arteiros, dessas artes artificiais, e sabem perfeitamente que tudo quanto é artificial é prejudicial ao natural. Parece um bem, de um jeito, de uma maneira, mas é mal de outro. Basta ser artificial que prejudica o que é natural. Os arteiros, os primitivos selvagens, é que são os causadores de tudo isto, é que foram os criadores e inventores com essas travessuras. Então aí, as novas gerações foram encontrando todo esse artifício e foram admitindo, como até hoje admitem. O artificial passou a ser natural. Fizeram um grande mal em todos os pontos de vista, porque nasceu a maldade, a curiosidade, ao passo que, como andam ainda na selva, não há maldade. Cada qual quer se fantasiar mais belo, mais bonito, mais formoso, mais chique, mais imponente, mais luxuoso, mais rico, o melhor do melhor. É a vaidade, e a vaidade prejudica, principalmente quando é fora dos limites ou demasiada. Tudo isto é criação dos selvagens, que não tinham consciência do que faziam. Começaram por uma mera brincadeira, com vestes de pena, com vestes de couro, com variedades de couros, com vestes de peles e com grande variedade de peles, de palhas, com grande variedade de palhas
de fibras e de tecidos vegetais. Foram apurando cada vez mais, se aperfeiçoando mais, até que chegaram ao ponto bem desenvolvido de uns tempos para cá. Mas tudo tem o seu tempo de uso, até que conheçam o porquê do uso e conheçam as consequências do uso. Tudo tem o seu tempo. Tudo já foi pior, mas muito pior mesmo. As vestes já foram muito diferentes. Tudo que é artificial faz mal. Com o tempo, é reconhecido e abandonado, procurando outros modos mais suaves. Sim, que o mal por si mesmo se destrói. Basta ser artificial. A arte sempre foi uma coisa variante. Hoje está no auge. Hoje está na moda. E amanhã, não. Cai a moda. Basta ser arte. Tudo quanto é arte se acaba. Porque a arte, hoje, é de uma maneira. E amanhã já é de outra. E depois, de outra. Até ser substituída por outra. Como quem diz, até agora valeu, mas agora já não vale mais. O que era ontem não é hoje. O que valia ontem não vale hoje. E o que vale hoje não vale amanhã. Assim é a arte. Agora, o que é natural já é outra coisa. O que é natural é formado pela própria natureza. E o que é artificial é invenção de artistas, de arteiros, que desconhecem as consequências de suas artes. Tudo isso já passou por uma infinidade de remodelações, por uma infinidade de costumes, de modos, de eras, que ninguém tem conhecimento mais. Eras do tempo de antes do princípio desse progresso. Eras antigas, quando não sabiam falar direito, não havia alfabeto. Eram todos analfabetos. Não havia letras, não havia algarismos, não havia nada. Viviam em eras que ninguém tem noção delas, que não há coisa alguma escrita, porque não existiam alfabetos, nem algarismos. Mas já existiam as invenções das roupas, por brincadeiras, e as brincadeiras com o tempo, com o decorrer dos séculos, com as modificações das gerações, tornaram-se uma realidade. Para ver, mesmo agora, há pouco tempo, olhem as modas como já se modificaram. Olhem os costumes como já se modificaram. Há bem pouco tempo, os costumes eram de um jeito, e agora tudo diferente. Tudo quanto é artificial é prejudicial ao natural. Depois de acostumados com o artificial, custam a perder o hábito do artificial, dos costumes. Acostumaram-se. Vejam a inconsciência, como perdura até hoje. Muitas coisas mais que ainda existem foram criações e invenções de selvagens e ainda estão imperando no meio dos civilizados. A arte criada e inventada pelos selvagens, ainda sendo adotada pelos civilizados. Umas tantas já foram abolidas, e outras tantas, como a roupa, como as outras, imperando ainda no meio da civilização. O civilizado tem que usar o que a civilização indica, e não coisas feitas pelos selvagens, que não têm valor. Estes históricos de artes criadas pelos selvagens são muito grandes, porque existe uma infinidade de coisas inadequadas à civilização, inadequadas aos civilizados,
E o resultado está aí. Os civilizados, cheios de conforto, não lhes falta nada, têm tudo e sempre doentes. Quanto mais não seja dos nervos. Ao passo que os selvagens, que não têm estes artifícios todos de conforto, vivem na selva vendendo saúde, que é a coisa principal. Boa dentadura, boa pele, bons nervos, boa saúde. E os civilizados, cheios de conforto, sempre doentes, cheios de artifícios, cheios de inovações, cheios de recursos e sempre doentes. Quanto mais não seja dos nervos. Vejam que o artifício é prejudicial ao natural, prejudica a saúde. Aparentemente, parece muito bom, mas verdadeiramente não existe nada de bom. Por isso, todos doentes, todos se queixando, todos sofrendo por causa dos artifícios. O que é artificial prejudica o que é natural. Então, quer dizer que tudo isso aparentemente vale muito, mas verdadeiramente não tem valor algum. E todos vivem doentes. Aparentemente tem valor, mas aparências não são verdades. É uma espécie de anestesia. O valor aparente é o valor negativo da arte que prejudica o que é natural. Mas tudo isso são criações dos antigos atrasadões inconscientes, que não tinham consciência do que faziam. A arte é muito boa somente para destruir, para a destruição, porque perfeição não trouxe nenhuma. Na matéria não são puros, nem limpos, nem perfeitos. Basta ser matéria, basta ser lama, basta a origem ser do nada, para não ter valor algum. Que valor tem o nada? Nada. A arte é um simbolismo criado para ver se amenizava o sofrimento de todos. E, pelo contrário, multiplicou o sofrimento de todos. Multiplicou os padecimentos, os sofrimentos, porque a arte é adotada do magnetismo, das influências magnéticas, do pensamento magnético. Daí os efeitos das artes para a destruição. Por ser um progresso inconsciente, é que o sofrimento se multiplicava sempre. Quanto mais procuravam e estudavam para endireitar, mais tudo se multiplicava ao contrário. Se as artes endireitassem, já há muito tudo vivia direito, bem e feliz. O artificial produz o bem aparente e multiplica o mal. Parece que endireitou, mas não endireitou coisa alguma, e tudo piorando sempre. Então, a arte é do inconsciente, principalmente na categoria de animal, que por ser animal, nunca soube o porquê que era animal, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube por que era inconsciente. O ser humano nunca soube o porquê que era assim. O animal racional nunca soube por que era animal. Tinha que viver assim, inconscientemente, de experiências em experiências, sempre em multiplicações de experiências, para acertar ou não. E quem vive de experiências não sabe o que está fazendo, não conhece o certo e procura ver se acerta ou não. O animal racional,
quando estava na categoria de animal, tinha que viver mal, por não saber o porquê era um animal. Tinha que viver inconscientemente, julgando que nos artifícios, nas artes, ia encontrar a polidez verdadeira, o bem-estar verdadeiro, a salvação verdadeira, a paz de todos verdadeira, e saindo tudo ao contrário. O artificial sempre prejudicou o natural. Estão aí os artifícios, prejudicando todos. A poluição de tudo, produzida pelos artifícios, pelas artes. O que é artificial só prejudica o que é natural. A poluição envenenando tudo e todos, feita pelas artes, pelos artifícios, pelo artificial, pelos seres inventores de artifícios. Desta maneira, nunca poderiam encontrar o bem de si mesmos, por viverem assim, desse jeito, multiplicando os males de si mesmos. Por isso, o mal há muito que vem se multiplicando, cada vez mais, por pensarem que o artifício é o certo. Tudo que é artificial só produz o mal. É a razão da multiplicação dos males. E onde iam parar com a multiplicação dos males para si mesmos? Iam chegar ao ponto de destruição de todos, pelos males causados pelas artes, pelos artifícios. Mas agora não chegam a este ponto de destruição de todos e de tudo, pela multiplicação das artes, do artifício, porque está aí em suas mãos a orientação do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, vão começar a pensar certo, a pensar conscientemente, racionalmente, e daí o equilíbrio de todos, porque do jeito que iam, estavam cada vez ficando mais desequilibrados e mais derrotados, até a derrota total, por causa do progresso inconsciente. Agora não serão mais derrotados, porque está aí, em suas mãos, o conhecimento racional, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Orientados todos agora racionalmente. Todos sendo conscientes e multiplicando o progresso consciente, o progresso racional, abandonando o progresso inconsciente, o progresso artificial. Se não chegasse agora o conhecimento racional, onde iam parar aí desse jeito? Vinha a destruição de tudo e de todos. O fracasso total pela multiplicação do mal, que o mal, por si mesmo, se destrói. Então agora, todos sendo orientados pelo mundo racional, todos vivendo racionalmente, iluminados pela luz racional, e tudo dando certo na vida de todos racionalmente, brilhantemente, conscientemente. E assim, a multiplicação do bem de si mesmos e de todos. Enfim, o equilíbrio racional de todos. Agora, todos brilhando conscientemente, racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos. Todos alegres, felizes e contentes, e dizendo: é verdade. Como todos nós vínhamos, estávamos a caminho da derrota total por nossa livre e espontânea vontade, pensando sempre em acertar, e sempre por acertar, pensando sempre em melhorar, e sempre por melhorar, pensando sempre em endireitar, e sempre por endireitar, tudo se multiplicando de mal e de ruim,
Onde nós íamos parar? No fracasso total. Mas agora está aí em suas mãos o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, para serem orientados racionalmente, para viverem conscientemente, racionalmente, e a multiplicação do bem sempre, do bem de si mesmos e do bem de todos. A vida sempre continuou como se assim fosse, sem ninguém dar conta da vida. Ninguém dava conta da vida. Ninguém sabia o porquê da vida. Ninguém sabia o porquê estava vivendo. Estavam até esquecidos, por não saberem o porquê viviam. Viviam de uma maneira tal que, às vezes, quando dava por ela, é que diziam consigo mesmos: por que eu estou vivendo neste mundo? Por que todos vivem? Eu não sei por que vivo neste mundo. Ninguém sabe por que vive neste mundo. Por que nós vivemos assim? Por que somos assim? Ninguém sabia responder. De onde nós viemos? Ninguém sabia. Para onde nós vamos? Ninguém sabia. Qual o certo do porquê deste mundo? Ninguém sabia. Assim era a vida do animal racional, vivendo sem saber porquê, nascendo aí nessa terra sem saber porquê, morrendo, ignorando quando e de que forma, sem saber porquê, vivendo em trevas a vida inteira, sem de si mesmos saberem coisa alguma de certo. O certo é que se vive a vida inteira à procura do certo sem o encontrar. Ninguém está certo e não sabem por quê. O certo verdadeiro não existe e não sabem por quê. A sua origem ninguém sabe por quê. Enfim, vivem nessa encabulação de remendo, de aparências, e não sabem onde vão parar com tantos desacertos. Todos procurando acertar e sempre por acertar. Todos procurando melhorar e sempre por melhorar. Porque quem de certo nada sabe, nada conhece, não pode nunca melhorar. Vive de aparências e de ilusões. E quem vive de aparências e de ilusões nunca está bem. Aparentemente está bem, mas verdadeiramente mal. Então, quem é que vive bem em cima dessa terra? Ninguém, porque se ignora a realidade da vida. Ninguém sabe o porquê são assim. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Ninguém sabe o porquê de sua existência. Enfim, uma vida de paliativos, aparentes e de ilusões. Viveram assim essa temporada toda, na categoria de animal racional, com esses recheios aparentes, com esses instrumentos ludibriadores, vivendo atrás do tudo do nada, convencendo-se, muitas vezes, e dizendo: esta nossa vida não vale nada, porque não sabemos o porquê deste nada. Surgimos do nada sem sabermos porquê. Fomos feitos do nada sem sabermos porquê. Vivemos alimentando este nada sem sabermos o porquê. Nem porque vivemos progredindo neste nada. Para quê? Para tudo acabar em nada. Então, o que adianta este progresso do nada? Nada. O inconsciente julga que o nada tudo é, esquecendo que o nada nada é. Vejam quanto tempo de lutas perdidas no vagar das ilusões. Vagando todos iludidos e sofrendo as consequências, porque quem vive iludido
vive à beira, à margem dos perigos, por viver iludido. De quando em quando, são surpreendidos por coisas bem desagradáveis e dizendo muitas vezes: a nossa vida é uma vida de surpresas agradáveis aparentemente e desagradáveis verdadeiramente. E assim, muitos procurando o testemunho da realidade da vida e sem o encontrar. Porque nunca existiu o testemunho do porquê da vida. Tudo sempre foi mistério, e os mistérios sempre vedando as vistas de todos, e a consciência verdadeira de todos. Mas, pelo que conhecem e sabem, hoje encontraram o porquê de viverem assim, dessa maneira.